Olá! Hoje nós vamos falar do aluno com transtorno do espectro autista. Eu sou a professora Nivânia Reis, eu sou professora na PUC Minas, do curso de Pedagogia, terapeuta ocupacional, mestre em Educação e doutoranda em Educação. O autismo, também chamado de transtorno do espectro autista, caracteriza por alterações significativas na comunicação, na integração social e no comportamento da criança. Essa classificação atual altera o que a gente via chamando antes como TID, transtornos invasivos do desenvolvimento, ou TGD, transtornos globais do desenvolvimento. Então, a partir da DSM-5, o autismo passa a ser tratado como um espectro. Então, a gente chama de transtorno do espectro autista. Vamos ver aqui. Vou voltar aqui um pouco para que vocês possam assistir esse vídeo. Vamos lá. Então, aqui, gente, né, uma graça, né, com os personagens da Turma da Mônica, né, que apresentam vários deles com deficiência e mostrando, né, a questão da ecolalia, a repetição. Tá? Então, gente, houve uma mudança nos critérios e os transtornos globais do desenvolvimento que antes incluíam o autismo SOI, sem outra especificação, o transtorno desintegrativo da infância, a síndrome de Asperger e a síndrome de Rett, passaram então, a partir do novo Manual de Psiquiatria, a se chamar, né, DSM, a partir do DSM-5, né, que é o novo Manual de Psiquiatria, passou a se chamar transtorno do espectro autista. Aqui um quadro, né, onde eu faço uma comparação entre o transtorno global do desenvolvimento, né, no DSM-5, que era o Manual de Psiquiatria anterior. Nós estamos agora, desde 2013, no DSM-5, né, e antes, né, eu já até falei a nomenclatura, hoje, então, né, vai ser o transtornos do espectro autista e o autismo grave, o autismo moderado e o autismo leve. 3 tipos de classificação, e a gente vai falar um pouquinho mais dela, né? E a síndrome de Rett passa, então, a ser uma categoria própria e deixará de fazer parte do espectro autista, justamente por ser uma doença progressiva, genética, né? E não se enquadrar aí, então, dentro desse novo transtorno. Então, os 3 níveis, né? O severo, nível 3, o moderado, nível 2, e o grau leve, nível 1. Né? O que é esse grau 3, o grau 3 severo? Né? O que ele quer dizer? É que os alunos necessitam de maior suporte e apoio. Tá? Então, normalmente são crianças que têm um déficit que é considerado grave, sim, né? Nas habilidades de comunicação verbais e não verbais, e para tanto elas precisam de um suporte bem maior para conseguir ter uma melhor interação nas relações sociais, e são crianças que têm a cognição reduzida, né? Tem um perfil mais inflexível de comportamento, né? E tendo dificuldade de lidar com mudanças,
e se não trabalhadas, tendem ao isolamento social, por isso eles começam a intervenção desde cedo. O nível 2, o nível moderado, necessita de suporte, semelhante às características descritas no nível 3, né? Mas é um suporte moderado, né? Então, menor intensidade no que cabe aos transtornos de comunicação e deficiência da linguagem, tá? E o nível 1, né? Eles podem ter dificuldade para se comunicar, mas não é um limitante nas relações sociais, né? Eles conseguem, eles vão ter alguma dificuldade? Vão, mas eles conseguem se comunicar, né? E o que vai aparecer, então, são alguns problemas na organização e planejamento que dificultam a independência. Eles precisam de pouco suporte para ter uma vida mais autônoma e mais próxima da normalidade. Então, é importante a gente saber que quando a gente fala dos tipos de graus do autismo, a gente está correlacionando ao tipo de suporte que eles precisam. Mas que esse tipo de suporte também não é uma coisa completamente clara, né? Depende muito, né, de cada criança. Tem umas que vão precisar de mais suporte na escola, menos em casa, outras precisam mais em casa, funcionam melhor dentro da escola, né? Então, esse é um fato que ainda precisa ser mais estudado, mais aprofundado e melhor compreendido. As instituições ligadas ao TEA e à própria Associação Americana de Psiquiatria, a APA, estão analisando se deverá ter uma versão 5.1 do DSM-5, onde eles podem rever, né, e apresentar com mais clareza esses níveis de classificação ativos atualmente. Isso acontece sempre, tá, gente? Desde que eu trabalho no curso de pedagogia, né, nas necessidades educacionais especiais, nós já passamos, né, a gente começou ainda na classificação do TGD e hoje a gente já está na classificação, né, do TEA desde 2013. Então é comum, né, que conforme os estudos vão ampliando, mais as pessoas vão precisando de ajustar esses documentos para eles ficarem mais compreensíveis. Importantíssimo. Nenhuma criança autista é igual a outra, né? Os quadros clínicos são muito diferenciados, muito individualizados, né? Tem gradação e intensidade, né? Gradação na presença e intensidade dos sintomas. E, né, alguns sintomas secundários, que também vão interferir no desenvolvimento dessa criança. Então, nunca é uma coisa muito linear, tá? Antes, então, a gente considerava a síndrome de Asperger, né, que são os autistas de alto funcionamento, que têm um uso funcional da linguagem, né, muito próximos do desenvolvimento típico, né, o transtorno autístico, o transtorno geral do desenvolvimento não especificado, o desintegrativo da infância, né, e esse outro, então, a síndrome de Rett, que hoje está muito mais claro que não é um tipo de autismo, porque ele é genético e não se enquadra no TEA. Então, ele não tem como estar. Há outro tipo de classificação que a gente tem, né, é o CID. Né, tem aquele código que quando a gente vai ao médico, ele te dá, se você está com inflamação de garganta, dor de cabeça ou qualquer outra coisa, recebe um código, né, um código universal dos transtornos. E antes, né, que ainda impera o CID-10, nós estamos na passagem para o CID-11, né, o CID-10 é F84, que é chamado de transtornos globais do desenvolvimento, né? Então tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 8 e o 9. E na proposta para esse novo, né, vai ser o 6A02, né, e tendo aí cada uma o 01 é o TEA com desenvolvimento, com transtorno de desenvolvimento intelectual, o 02.2 sem transtorno de desenvolvimento intelectual, o 02.3 com transtorno de desenvolvimento intelectual e linguagem funcional prejudicada. Então,
né? E tem lá também os outros transtornos do espectro autista, né? Especificado, ou transtorno do espectro do autismo não especificado. Então, são classificações que os médicos usam, que a gente pode encontrar nos relatórios que a escola recebe, né? Então, só para a gente saber aí, né, o significado. O CID-11, que é esse que já está sendo discutido, né, e analisado, ele traz, né, como dentro já do DSM-5, né, que é a classificação do transtorno do espectro autista, certo? Nem sempre o autismo está associado à deficiência intelectual, né? Nós vamos ter autistas que o nível de inteligência vai estar classificada como típica, né, dentro dos padrões de normalidade, né? E elas vão ter mais dificuldades nas tarefas que exigem atividades mecânicas, memorização, né? Ao contrário das tarefas no qual são exigidas um tipo de abstração, conceituação ou sentido e significado, é que elas vão ter mais dificuldades, né? Então, nessas atividades mecânicas, elas vão se dar bem, né? Memorização, eles são muito bons em memorização, mas não, né, nas atividades de abstração, conceituação ou sentido. O que causa o autismo, né? As causas do autismo ainda não foram totalmente identificadas, né? E ocorre independente da etnia, origem geográfica ou situação socioeconômica. Então, ela traz aí uma dificuldade maior para encontrar, né? Os fatores genéticos, metabólicos e ambientais têm sido objeto de vários estudos sobre o autismo. Acredita-se que tem, né, alguma causa ligada, né, a esses fatores metabólicos, genéticos, ambientais. O que se sabe é que pode estar relacionado a alterações biológicas, sendo hereditárias, ocorridas na gestação e no parto, né? E alguns trazem erros no funcionamento cerebral. Entretanto, uma definição exata ainda não foi encontrada. Né? E aqui a gente tem um quadro, né, que traz como identificar os primeiros sinais de autismo na criança. Então, mesmo um bebê de 0 a 6 meses, a gente consegue perceber, né, as interações aí no quadro da interação social, que estão em verde, na linguagem, né, e que está em rosa, né, rosa pink, e em laranja nas brincadeiras. Então, esse quadro, né, ele nos traz alguns alertas, né, para criança de 0 a 6 meses, de 6 meses a 12 meses, depois de 12 a 18 meses, de 18 a 24 meses e de 24 a 36 meses. Então, é importante que a gente conheça, né, tenha informação, o desenvolvimento para perceber qualquer alteração. Agora, o diagnóstico, ele é função de uma equipe multidisciplinar, né? Pai, mãe, professor, não tem que fazer diagnóstico, né? A gente pode suspeitar de que tem algo no desenvolvimento que não está acontecendo da melhor forma e que precisaria ser, né, avaliado por um especialista. Então, né, existem diferenças no autismo na menina e existe diferença no autismo nos meninos, né? Nas meninas, ela se representa mais na dificuldade do controle emocional. Nos meninos, em entender as regras sociais. Os dois têm dificuldade de seguir orientações. Às vezes, parecem meio surdos. As meninas têm pouco contato visual. As habilidades de linguagem são lentos para desenvolver ou o discurso é tardio, né? Pode não responder ao nome, tem dificuldade de explicar o que quer. Apresenta os maneirismos, né, esses padrões
desenvolvimento repetitivos, né, involuntários, a gente viu alguns assim, né? Um olhar mais fixo, bem peculiar, né? Fica preso fazendo as mesmas coisas repetidas vezes e não pode passar para outras coisas. No menino existe um comportamento mais hiperativo, não gosta de alterações na rotina. Na menina, não brinca de forma convencional com os brinquedos. Então, um exemplo muito claro é quando a criança pega um carrinho. Ela não pega o carrinho para brincar, como se fosse um carrinho, né, andar. Não, ela pega para virar de cabeça para baixo e ficar rodando a rodinha. Então, ela quer ver o movimento da rodinha, né? E não, né, a função social do brinquedo, né, que é usar a miniatura para entender o mundo do adulto. Uma coordenação motora pobre nas meninas, um comportamento mais passivo, mais hipoativo, né? Parece ouvir, mas outras horas parece que não, né? As habilidades de linguagem são lentas, né? Então, a gente vai perceber que existem algumas diferenças entre meninos e meninas. Então, muitas vezes você fala, mas não é muito igual. Tem algumas diferenças se é menino. Eu conheço um menino, depois eu vou conhecer uma menina, a gente vai ver que é diferente. O TEA é 2 a 4 vezes mais comuns em meninos do que em meninas, tá? 1 em cada 50 crianças em idade escolar, então de 6 a 17 anos, nos Estados Unidos, tem autismo. No Brasil, a gente não tem esses dados, tá? E esses dados que a gente tinha era de 2013 e já tem uma alteração importante, tá? Então, o diagnóstico é clínico, né, feito por um profissional treinado, né, através de observação da criança, entrevista com os pais, com as próprias crianças, né? E podem ser feitos também, né, na maioria das vezes, por uma equipe, com psicólogo, psiquiatra, neurologista, terapeuta ocupacional também. Né, a gente vai perceber os aspectos sociais, o linguagem e comunicação, né, e a dificuldade na imaginação, dificuldade em brincar e fazer de conta, né, fazer o faz de conta no brincar, tá? Então, aqui a gente tem uma especificação, então, do aspecto social, né, do que é, ele não olha o que você olha, abraça e beija pessoas estranhas, né, sem fazer distinção, não atende quando é chamada, só busca os interesses dela, não brinca com outra criança, só fala quando é de seu interesse, só fala sobre os assuntos que prefere, repete esse assunto evitando outros, não pergunta sobre a outra pessoa, né? Aqui, né, mais algumas características, não vou falar de todas não, tá? No segundo aspecto, na linguagem e na comunicação, né, dificuldade ou impropriedade na comunicação. A criança não olha nos olhos, não se comunica nem mesmo por gestos e expressões faciais. Tem uma postura corporal mais estranha. Algumas não têm nenhuma linguagem falada, ou outras são muito falantes, mas não sabem manter um diálogo verdadeiro. A criança autista não sabe pedir o que quer, né? Não aponta, sempre uma mesma expressão facial, né? Uma criança, né? Depois, dúvida, não, ela não tem, né? Usa a mão de outra pessoa para pegar o que ela quer, né? Empurra a pessoa e olha o que quer, não sabe como abordar e brincar com outras crianças, grita, né? Chora sem razão aparente, não entende quando é chamada, parece não escutar, não sabe fazer perguntas, tem crises nervosas, não entende quando você briga com ela, né? E já na questão da imaginação, a dificuldade de brincar, faz de conta, né? Ela pode ter rotinas muito rígidas, uns rituais que ela segue, não sabe para que servem os brinquedos,
enfileira, quebra ou atira longe. Por vezes se interessa mais pela caixa do que pelo próprio brinquedo. Tá? Prefere objetos que girem, façam barulho. Se fixa em detalhes dos objetos ou brinquedos. Não brinca com as outras crianças, não sabe brincar, né? Prefere brincadeiras que envolvam o próprio corpo, como cócegas, rodopiar, cavalinho. Né? E depois a gente vai ver esse último vídeo. Resiste a métodos normais de ensino, risos e gargalhadas inadequadas, né? Não tem noção de perigo. Aqui está vendo um trem vindo, fazendo barulho, ela, né, não percebe que tem o que significado daquele apito, né? Ecolálico, repete o que as outras pessoas fazem, uma forma de brincar mais estranha, intermitente, né? Apego inadequado a certos objetos, né? Não é uma criança que se aninha no colo dos pais, os pais muitas vezes reclamam isso, gira os objetos, pega uma bicicletinha, em vez de brincar, vai ficar rodando a rodinha dela, né? E ele não tem remédio nem tratamento, né? Não há tratamentos específicos, remédios específicos para o autismo. Muitas vezes os que são receitados são por causa de uma outra doença que a criança tenha. Por exemplo, a epilepsia, a hiperatividade, né? Ansiedade. Então, às vezes o médico medica, mas está medicando esse outro sintoma. Existem várias opções de tratamentos, né? Mais uma equipe multidisciplinar mesmo, né? E cada caso é único, a gente tem que perceber, né, que tipo de atendimento vai surtir efeito com aquela criança, né? Normalmente a gente considera a criança como um todo no tratamento, né? Seus sentimentos, sua família, né? Todas as características. Aqui são exemplos de alguns dos tratamentos, né, que existem, tá? A gente não vai entrar neles, mas são tratamentos que podem ser utilizados, cada um com uma especificidade. O método TEACH, né, vai ajudar muito no processo da aprendizagem, né, associado aí com o método ABA, que vai auxiliar um pouco mais no comportamento, e o PECS, que vai entrar com um treinamento também para facilitar a comunicação. A gente já falou desses critérios para diagnóstico do autismo, né? E esse é o de Thomas Wittmann, para vocês conhecerem também. Você já pensou em como é que a gente consegue aprender, né? Cada um tem um jeito, uma facilidade mais com algumas coisas, né? Outros precisam se esforçar mais. Então, existem essas diferenças individuais para que vão também facilitar a gente de achar o caminho, como que aquela criança aprende, né? Qual o caminho que a gente vai chegar mais com ela, né? E é muito importante esse acolhimento emocional da família no primeiro momento de vida, né? E descobrir como é que essa família já lida com essa criança e compreender como é que é o processo dela, né? A gente vai olhar as capacidades cognitivas, a personalidade, né, as experiências de educação e oportunidades culturais que essa criança tenha, né? Então, como ela tem uma atenção mais curta, tem algumas questões sensoriais, ela não vai suportar muito barulho, né? Vai ter problemas de comunicação, dificuldades para seguir regras, né? Elas precisam de instruções bastante explícitas, né? Muitas coisas que a maior parte das crianças aprende intuitivamente, observando, as crianças com TEA, elas precisam ser ensinadas, elas não vão aprender observando as outras crianças, tá? Então, você tem que ensinar. Estratégias úteis para ajudar a criança na escola, né? Usar figuras para mostrar a estrutura do dia. Então, a gente pode fazer a rotina do dia com imagens, ter as rotinas para escovar o dente, lavar as mãos, né, e tudo mais. Rotina, quanto mais detalhada, a estrutura melhor para a criança, ela ter imagens
bem claras, né? Que é a hora da leitura, a hora de fazer atividade no tanque de areia, a hora da saída, a hora de estudar geografia, né? Aqui um modelinho, né, de uma rotina que pode ser implementada para a criança, para ela conseguir compreender, né, a sequência das atividades que vai ter na aula. Pode ser escrito, pode ser com desenho, né? Mesmo que a criança já saiba ler, mesmo a criança autista, o desenho ajuda ela a se compreender, ela compreender um pouco mais e organizar a sequência, tá? Ela se sente melhor. Estímulos visuais, até agora é a hora da roda. Mostra uma imagem para ela entender o que é a roda, né? Está na hora de guardar seu material. Mostra uma imagem para ela. Simplifique as coisas, né? Quanto mais complexa a ordem você der, mais difícil fica para a criança, né? Então, você mostra imagens. Não empurre seu colega, não pode subir na mesa, não pode xingar, não pode roubar, pegar o brinquedo e rasgar, desculpe o termo, né? Não dê muitas instruções de uma só vez, né? Divida em partes, né? Ofereça tudo bem estruturado para aquela criança, né? Evite distrações, né? Se o ambiente estiver muito barulhento, muito quente ou muito frio, ou com uma luz muito forte, a criança é susceptível, né? Ela pode se sentir desconfortável e não conseguir aprender. Use o sistema de parceiros, né? Daquele colega que pode ajudar, que tem mais paciência, que pode facilitar a aprendizagem dela. A monitoria também, né? Com o profissional de apoio escolar, né? Que pode fazer toda a diferença, interagindo, integrando essa criança na sala, nas atividades, facilitando a sua compreensão. Aqui eu vou deixar para com vocês algumas referências, né, de onde eu tirei esse material, e eu permaneço à disposição para o que vocês quiserem compreender um pouquinho mais. Vamos conversar sobre o assunto? Quais as dúvidas?